continuar te ouvindo. Nós te ouvimos através das canções cantadas. Declaramos palavras para enaltecer o teu nome. Agora queremos ser edificados pela tua palavra. Por isso pedimos o teu Espírito Santo essa noite, para que fale ao nosso coração de forma perceptível. Que seja um tempo de investimento no reino espiritual estar aqui na tua casa nessa noite. Que cada palavra reaviva, reacenda a chama do Senhor em meu coração, em nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 8. Eu queria trabalhar um assunto com vocês que o Senhor colocou no meu coração. Um assunto que vai servir para a sua fé cristã, para aquele que quer começar a servir a Deus, para aquele que está servindo a Deus na caminhada. Todos encontraram? Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 5, versículo 8. Esse texto fala sobre a bondade, a graça e o amor de Deus para conosco, mesmo quando ainda éramos pecadores, no sentido de estar em pecado, não porque deixamos de pecar. Uma coisa importante que a gente precisa sempre lembrar é que tudo que é feito por Jesus e acontece com Jesus nos ensina algo, amém? Então tudo que é feito por Jesus, ou que aconteceu com Jesus, tem um significado para as nossas vidas, tem uma aplicação e um sentido. Quando você olha Jesus Cristo sendo crucificado pelos romanos, aquilo passa um recado para a gente, e é sobre isso que eu quero trabalhar com vocês essa noite. Não sei se você sabe pela história, Roma tinha o costume de pregar na cruz ladrões. Jesus Cristo é crucificado do lado de quantos ladrões? 2 ladrões. Era um costume de pregar na cruz assaltantes, aqueles que não pagavam as contas do Estado. E se você vai perceber, a atitude de Roma, quando prega Jesus na cruz do Calvário, é dizendo que Roma, povo de Roma, os romanos deram a sentença ao rei dos judeus, dizendo que Roma seria maior do que o rei dos judeus. Mas mal eles sabiam que o rei dos judeus ressuscitaria ao terceiro dia, né? Mal eles sabiam que ao terceiro dia a cruz não deteria Jesus Cristo Nazareno. Você pode dar um glória a Deus aí? Então, a atitude do povo romano de pregar Jesus na cruz do Calvário é um ato de passar um recado para as pessoas que Roma é superior a esse Messias, a esse Senhor, a esse Emanuel, a esse Deus encarnado. Essa é a atitude que Roma faz pregando Jesus na cruz do Calvário, no Calvário, no Gólgota. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, nós vemos um texto que ele é espetacular, que fala o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Fala comigo, mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda na qualidade de pecador. O que eu queria trabalhar nessa noite? Eu queria trabalhar com você aquilo que Roma fez para humilhar Jesus, mas que no final tem um recado para a gente. A intenção dos romanos era escarnecer o Messias, colocando ele ao lado de ladrões, como se o recado que passasse, quando lembrasse desse Messias, é que ele foi crucificado no madeiro, dando a entender na história que ele foi um malfeitor. Só que quando a gente olha para a cruz, nós percebemos que muita coisa acontece através dela. Roma olha no intuito de humilhação, nós olhamos para a cruz no sentido de redenção a Cristo. Diferente. E eu queria abordar com vocês alguns pontos importantes sobre quando nós olhamos para a cruz. O que isso faz me lembrar? O que isso deve trazer ao meu coração? Qual que é o recado quando eu olho para a cruz? O que isso faz com que a minha fé seja avivada?
qual que é o objetivo de eu olhar para a cruz? E o primeiro destaque que eu quero falar com você é que quando eu olho para a cruz, eu lembro que o amor me amou quando eu ainda era na qualidade de pecador. Você pode dizer isso para um irmão do seu lado: o amor me amou. O amor te amou. Amou de uma perspectiva que você não merecia, você não conhecia, mas mesmo assim Ele optou por te amar. Detalhe, sem que ninguém o obrigasse. E esse amor é Jesus Cristo encarnado, o Nazareno. Quando você lê o texto de Romanos capítulo 5, versículo 8, você percebe que Deus prova, Ele faz uma prova, Ele mostra, Ele testifica que de fato Ele nos amou. Quando você percebe, o ser humano, ele é limitado para dizer que ama. Não tem nada que a gente faça a não ser palavras para demonstrar, ou talvez atitudes, para demonstrar um amor para com a pessoa. Mas quando você olha para a figura do próprio Deus, você entende que Ele mostra um amor incondicional, um amor sem explicação, porque Ele simplesmente não só diz que nos ama, mas Ele prova esse amor, sacrificando o próprio Filho na cruz do Calvário. Então, quando eu olho para a cruz, o primeiro recado que eu percebo que a cruz me mostra é que ela me faz lembrar todas as vezes que eu olho para ela, que o amor, mesmo quando eu era pecador, mesmo quando eu era caído, mesmo quando eu nem o conhecia, Ele de forma voluntária me amou. A cruz me faz lembrar que o Cristo não precisava passar por essa humilhação, que esse pecado, essa lástima, era minha e sua, mas mesmo no estado de pecado, Ele se oferta na qualidade ali de Cordeiro Santo. Por isso, quando eu olho para a cruz, para os romanos é humilhação, mas quando nós que somos convertidos em Cristo Jesus olhamos para a cruz, nós entendemos de forma clara que o Messias nos amou sem a gente nem merecer. Detalhe, não estávamos na qualidade perfeita, e nem estamos agora. Não estávamos no caminho certo, não estávamos banhados pelo sangue, mas mesmo assim Ele nos amou. A maior prova de amor não é dizer para alguém que você ama. A maior prova de amor para alguém é você dizer para essa pessoa: olha, Jesus Cristo, Ele te amou. Porque isso remete a entender o sacrifício na cruz do Calvário. Para os romanos, olhar para a cruz, humilhação. Para nós que servimos a Deus, é lembrar que o verdadeiro amor nos amou de forma incondicional, sem a gente merecer. Por isso que Romanos 5,8 fala sobre isso. Mas Deus prova, ou Ele provou o seu amor para conosco em Cristo. Por que em Cristo? Porque Cristo é o sacrifício perfeito. A prova de amor de Deus para conosco é ofertando o próprio Filho, que é Deus, que se encaixa na Trindade. A prova de que o próprio Deus nos amou é ofertando o Filho para a salvação e remissão dos nossos pecados. E o texto fala: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós na qualidade de pecador. Quando você observa a Bíblia, você percebe algo muito claro. A palavra de Deus diz que o pecado, deixa bem claro isso, que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então o pecado, ele cria uma barreira entre Deus e o homem. No jardim do Éden, é a prova viva da separação entre Deus e o homem. O texto fala que por volta da virada da tarde, 6 horas da tarde, a voz do Senhor ecoava no jardim, ou seja, Deus tinha contato com o homem. Depois que o pecado, ele acontece, ele cria uma barreira de separação entre Deus e o homem. A gente sabe que Adão significa humanidade. O significado de Adão é humanidade, é representando nós. E aí quando isso acontece, você percebe de forma bem clara que esse elo foi rompido. O homem, ele é expulso do jardim e ele perde essa coinonia com Deus. Deus, sendo misericordioso e gracioso, Ele faz aquilo que o homem não pôde fazer. Trabalho bem feito. Vem Jesus significando o segundo Adão, e Jesus entra na qualidade de Cordeiro Santo, qualificado, o único e qualificado, para resgatar o contato entre esse Deus que é puro e santo com o homem. E Jesus, ele se encaixa perfeitamente nisso, porque Jesus é 100% Deus e 100% homem. É o único qualificado para tocar
na mão desse Deus poderoso e não ser fulminado pela graça e santidade, e para tocar na mão do homem e passar esse ligar, ser esse caminho. Por isso vocês falam: eu sou o caminho, eu sou a única verdade, a verdade é clara, e eu sou a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai se não for por intermédio desse caminho que sou eu. Então, quando eu olho para a cruz, a primeira coisa que eu aprendo é que o amor, Ele me amou quando eu ainda era pecador. Eu posso ouvir um amém de vocês? O amor me amou. Detalhe, quando eu falo éramos pecador, eu falo na qualidade de pecador. Continuamos sendo pecadores, continuamos errando. Só que a diferença é que hoje a gente não está estabilizado, ou não deveria estar estabilizado no pecado. Mas vacilar, a gente vacila o tempo todo. Essa é a diferença. A segunda coisa que eu aprendo com você é que quando eu olho para a cruz, eu lembro que meu valor não está no que eu faço, mas no preço que foi pago por mim. Quando eu olho para a cruz, eu percebo que o valor não está na minha ação. O valor não está em eu ser um cara bacana, porque se eu fosse bacana o suficiente, já era uma qualidade para ir para o céu. Não está nisso. Quando eu olho para a cruz, eu lembro que o valor não está naquilo que eu comporto, que eu faço durante os dias, mas naquele preço do sangue carmesim derramado na cruz do Calvário. Já foi feito, tetelestai, está consumado. Nada revoga isso. A gente percebe que lá, se eu não me engano em Hebreus, fala que não precisa de um segundo sacrifício. O sacrifício verdadeiro, único e real já foi feito. Jesus Cristo na qualidade de cordeiro, sendo ofertado e ressuscitado ao terceiro dia. Quando eu olho para a cruz, eu percebo isso. Eu percebo que o valor não está nas minhas ações. Quando eu olho para a cruz, eu percebo que não está no meu esforço. Não é eu pegar uma cruz, uma bicicleta e sair daqui até um tal lugar e pagar uma promessa para alcançar uma graça em Deus. Já foi pago, já está consumado, já foi feito. Eu só preciso aceitar esse sacrifício sobre a minha vida. De que forma? De forma voluntária e espontânea, dizendo: eu aceito esse sacrifício na minha vida. Jesus torna o meu Senhor. Quando eu olho para a cruz, eu percebo que o preço já foi pago. Eu não preciso mutilar o meu corpo, eu não preciso fazer nada mais a não ser aceitar o sacrifício que já foi feito. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23 diz o seguinte: fostes comprados por preço, não vos torneis escravos dos homens. Repete comigo: nós fomos comprados por um alto preço. Não se torne escravo de homens. Fomos comprados por um alto preço. Para quê? Para obter libertação, para obter uma vida livre. Não se submeta ao jugo de escravidão. Então, a segunda coisa que eu observo quando eu olho para a cruz é que eu lembro que o valor já foi pago. É como se a fatura do cartão chegasse para mim e alguém pagasse essa fatura. É como se a fatura do cartão chegasse no meu telefone e automaticamente já fosse quitada. Quando eu olho para a cruz, eu percebo que o sacrifício foi feito e, além de feito, já foi concluído. Eu só preciso aceitar essa ação do sacrifício na minha vida. Terceira coisa que eu aprendo quando eu olho para a cruz. Quem está aprendendo alguma coisa? Quando eu olho para a cruz, eu lembro que o perdão é mais forte do que a culpa. Quando eu olho para a cruz, eu percebo que o perdão, a remissão dos meus pecados, é muito mais forte daquilo que me acusa. O Espírito Santo, ele tem uma qualidade imprescindível. A função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O inimigo, ele é articulador e fera para fazer uma coisa que o Espírito Santo não faz. O inimigo, ele tem o poder de acusar você, rebaixar você, diminuir você, dizer que você não merece mesmo, mas ele coloca como se fosse um peso, uma premissa de peso. O inimigo, ele vem no intuito de roubar a sua fé. O inimigo, ele coloca em você uma carga tão pesada que você se sente indigno de estar na casa de Deus. Quem conhece alguém que toda vez quando fala de ir na igreja, ele fala assim com você: ora lá por mim, moço, eu não sinto digno de ir lá não. Alguém conhece alguém assim? A pessoa não se sente digna de nem estar aqui, porque ela olha para si mesma, e não é ela, é o inimigo direcionando os olhos dela
para que ela enxergue que está nesse ambiente, que é algo que para ela não é mensurável. Mas quando você observa para a cruz, você lembra que o perdão de Jesus é muito maior do que a culpa dos nossos pecados. Quando você olha para a cruz, você percebe que o perdão, a oferta de perdoar, é superior a qualquer tipo de ofensa que nós fizemos no passado. A palavra perdão tem um significado muito simples e efetivo. A palavra perdão é perder. Eu perdi mesmo tendo razão. Eu poderia cobrar, eu poderia punir, eu poderia fazer qualquer coisa, mas eu escolho perder o meu direito de fazer isso. Quando você olha para Jesus, na qualidade de Deus, você percebe que ele tinha poder para fazer qualquer coisa. Dentre elas é continuar o processo, continuar sem ter que voltar atrás, continuar sem ter que renovar a aliança. Mas mesmo tendo esse poder, porque ele é Deus, ele escolheu, ao invés de te punir, te perdoar, nos perdoar. Por isso eu quero que você tenha gratidão no seu coração. Quando você olha para a história, todos os outros deuses de criação humana, geralmente vai punir os seus servos. Quando você olha para Jesus, você percebe que ao invés de punir, ele te estende a mão e te resgata do lamaçal do pecado. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz o seguinte: em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas, eu vou dizer assim, da sua infinita graça. Olha que interessante, o texto fala que a redenção ela vem por um ato muito importante. Fala comigo assim: derramamento de sangue. Esse processo não foi só um processo de estar na cruz, mas o derramar do sangue na cruz, a expiação na cruz, o sangrar na cruz. Isso demonstra para nós que essa oferta feita por Cristo não foi uma oferta de qualquer jeito, foi uma oferta que custou o próprio sangue. Quem está me entendendo? Outra coisa que eu aprendo com vocês é que não há pecado grande que Cristo não possa perdoar. Não há erro que ele não tem poder suficiente para não perdoar. Não há ação que você fez no passado que esse próprio Cristo, através do seu sangue, não possa mudar a sua história. É só você deixar que ele muda a sua história. Outra coisa importante eu quero dizer para você é que quando a gente olha para a cruz, eu lembro que o justo, ele morreu pelo injusto, para que eu tivesse acesso a Deus. Por isso que quando você olha para a vida, Eclesiastes é escrito muito sobre isso. O sol nasce para o bom e para o mal. O sol nasce para o justo e para o injusto. Quando você olha para a cruz, algo que fica muito claro é que a cruz nos mostra que o justo se ofertou a favor de injustos. Quando eu olho para a cruz, eu lembro, era minha aquela cruz. Aquilo era para mim. Aquele madeiro era para eu ser apregoado lá. E aí você percebe que o justo se ofertou pelo injusto. Todas as vezes que a gente olha para a cruz, a gente percebe que a cruz nos mostra um recado que Cristo, praticado pelo ato de justiça, fez-se pecador para ocupar o nosso lugar. Por isso que 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz o seguinte: porque também Cristo, ele padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. O objetivo de sacrifício na cruz do Calvário é só um: nos fazer conectar mais uma vez na videira verdadeira. O objetivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário ser sacrificado é só para um: nos fazer ser enxertados novamente na videira que é Cristo. Quando eu olho para a cruz, ela me mostra que o caminho que estava fechado, ele foi aberto. Quando eu olho para a cruz, eu percebo que o comportamento de Jesus era um comportamento que ninguém obrigava ele, mas mesmo assim ele se ofertou. Quando eu olho para a cruz, eu lembro que esse justo,
ele praticou um ato de ser injustiçado para a salvação de perdidos e pecadores. Outra coisa que eu aprendo com vocês, você pode dar um glória a Deus aí? Quando eu olho para a cruz, eu lembro que o sofrimento de Cristo transformou a cruz em um instrumento de morte em símbolo de vida. Quando eu olho para a cruz, eu percebo que o instrumento que era notado para a morte, como para os romanos foi o objetivo, eu percebo que para nós é um símbolo de vida. Olha aqui para mim, não há outro meio, não há outro caminho, não há outro Senhor, não há outro jeito, não há outra salvação, só há salvação em Cristo Jesus. Quando eu olho para a cruz, os romanos olham e olham a morte, olha a humilhação, olha a rejeição, olha pecado, olha assaltante, olha ladrão, o romano olha isso. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos que no lugar de morte há vida, porque Cristo passou por lá. Esse é o recado que a cruz nos passa. Um lugar onde é um lugar de crucificado, de ladrão, de malfeitor, de mal visto, quando Cristo chega lá, ele muda a situação da cruz para dizer: eu trouxe vida. Esse é o objetivo da cruz. Essa é a visão que a cruz nos mostra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, diz o seguinte: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Então, quando eu olho para a cruz, um dos pontos que eu percebo é que a cruz, ela transforma um instrumento que era de morte para nos dar um recado. Jesus Cristo passou por ali e transformou algo que era morte em vida. Ele esteve lá. Outra coisa que eu aprendo com você é que quando eu olho para a cruz, eu lembro que a cruz aniquilou o domínio do pecado sobre mim. Quando eu olho para a cruz, eu percebo que as amarras do pecado, essas travas que o pecado faz comigo, todas elas foram rompidas na cruz. Aquilo que me prendia no pecado foi rompido na cruz do Calvário. Quando os meus olhos fitam na cruz, eu percebo que toda essa ação de domínio do pecado, se eu quiser permitir que o Espírito me convença, nós podemos ser transformados e ser libertos. Quando eu olho para a cruz, eu percebo que há uma chance, uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance, uma quinta chance, eu tropeço, mais uma outra chance, chance atrás de chance, mesmo não merecendo. Quando eu olho para a cruz, eu lembro que a cruz, ela emudeceu o pecado sobre a minha vida. Ela fez com que aquilo que para mim era um banho, transformasse apenas em uma sujeira nos pés. Detalhe importante é que a nossa natureza, ela não morre. Guarda isso no seu coração. Nesse corpo aqui, a sua natureza, ela não morre. Mas quando você começa a ter mais contato com o Espírito, o que acontece é que essa natureza carne sua, ela é mortificada, e automaticamente o Espírito é vivificado dentro de você. Quem está me entendendo? Então, por mais que eu continuo pecando, mas agora eu faço o pecado e eu tenho consciência daquele pecado, quando eu cometo um pecado, uma gafe, e o que acontece no meu coração não é remorso, é arrependimento. É diferente. Quando a gente estava em pecado, nada do que hoje para nós faz sentido, fazia sentido. Fazer uma piada no nome do Senhor para nós nem causava impacto no nosso coração. Andávamos errantes e para nós tudo tranquilo, não ofendia nosso coração, não tinha aquela chama que nos incomodava, não tinha aquele comportamento que em nós nos sentimos constrangidos por estar no pecado. Mas quando a gente olha para a cruz, a gente percebe algo muito importante, que a cruz, o madeiro ali, não um madeiro fixo, mas aquele que foi apregoado no madeiro, fez com que o domínio do pecado fosse rompido sobre a minha vida, e hoje eu tenho vida, porque Ele se ofertou no madeiro por mim. É isso que a cruz nos mostra. A cruz nos faz lembrar, ou deveria fazer lembrar, que eu não sou mais agora um escravo do pecado, um escravo do medo, um escravo da rejeição. Eu sou livre. Nós podemos dizer
somos livres em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 6 diz o seguinte: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele, o que, queridos? Crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Coloca a mão sobre a sua cabeça, fala assim comigo: o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Cristo me libertou para que eu possa viver uma novidade de vida no sangue e pelo sangue. Outra coisa que eu aprendo com você de forma muito clara quando eu olho para a cruz é que eu lembro que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando eu olho para a cruz, eu entendo algo muito importante: não existe mais uma sentença sobre aqueles que se achegaram debaixo dessa mão poderosa. Não há mais uma condenação definitiva para aqueles que estão debaixo dessa asa protetora do Cristo. Não há mais uma sentença firmada de morte para aqueles que se achegaram debaixo das asas desse Todo-Poderoso. Quando eu olho para a cruz, eu lembro que não há mais condenação sobre mim. Nós definitivamente somos livres do cativeiro do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acabou a condenação. Adão não deu conta de fazer bem feito, mas quando Cristo se oferta, Ele ajusta isso. E quando eu olho para a cruz, eu percebo: eu era um condenado, eu merecia, mas Ele me deu vida, eu estou livre. Eu posso dizer hoje: eu sou livre. Eu acreditava que eu era livre, porque eu fazia as minhas vontades, mas eu percebi que liberdade é quando eu faço não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Hoje eu me considero como alguém livre. Antes eu achava que eu estava em liberdade, mas quando eu encontro com um carpinteiro pregoado na cruz, eu percebo que ele me trouxe vida e liberdade. Claro, o recado da cruz. Quando eu olho para a cruz, para os romanos é um madeiro qualquer, é um ato de humilhação. Pregamos ali, estamos dando um recado que Roma é superior ao rei dos judeus. Mas quando nós olhamos para a cruz, o recado é muito claro. O recado é muito claro. Já não tem mais condenação para mim. O ato dele estar se colocando na condição, preso ao madeiro, é para que a condenação não se alcance ao meu coração. O recado para nós é, quando eu olho para a cruz, é que toda vez que eu olho para ela, eu lembro que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas um ponto importante: quem está aprendendo alguma coisa? Quando eu olho para a cruz, eu lembro que pela cruz, uma das coisas mais importantes aconteceu: eu fui reconciliado com Deus. Lembra do pecado ter me afastado? Lembra quando Jesus é pregado na cruz, ressuscita? Essa atitude de ir ao Pai traz um recado para nós: reconciliação com Deus. É como se a criatura caída na lama tivesse tido a oportunidade de outra vez ser enxugada e tornado alva de novo, branca novamente, limpa de novo. Por isso que quando eu olho para a cruz, eu lembro da reconciliação. Eu preciso olhar para a cruz e entender algo muito importante: não é por merecimento. É por isso que uma coisa tem que ficar fixa no seu coração: não tem nada que você faça para merecer. Não tem bondade que você faça, não tem gentileza que você faça, não tem oração que você faça que faça com que você alcance a dívida que vai ser quitada. Não tem nada. Essa dívida com Jesus, irmãos, ela é inquitável. Essa dívida, ela é inquitável. Não tem nada que a gente possa fazer para dizer assim: eu fiz
E por causa dos meus feitos, eu alcancei então esse comportamento de Cristo para comigo. Não tem nada, é impagável. Por isso que quando eu olho para a cruz, eu lembro que eu fui conectado de novo em Cristo Jesus. Eu fui reconciliado. Olha aqui para mim. Não tem nada que possa desconectar verdadeiramente alguém que foi enxertado na videira. Eu queria que você desse um glória a Deus por isso. Não tem pecado, não tem situação ruim, não tem morte, não tem lamento que consiga arrebatar a sua vida da mão do Pai. Está escrito isso na palavra dele. É impossível aqueles que estão guardados na sua mão serem arrebatados da mão dele. Por isso, algo importante que eu aprendo com você é que quando eu olho para a cruz, eu lembro que eu fui reconectado, reconciliado com Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 20 é o seguinte: e que havendo por ele feito a paz, eu quero que a gente leia esse texto, coloca para mim Colossenses capítulo 1, versículo 20, é um texto importantíssimo que a gente ler. Vamos ler no 3, 1, 2, 3. E que havendo por ele feito a paz, perceba, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Outra coisa importante que eu aprendo com você quando eu olho para a cruz, eu lembro que pela cruz eu fui feito filho legítimo, adotado de Deus. Quando eu olho para a cruz, eu percebo que ele me registrou, ele resolveu me adotar. É como se tivesse um banco lá e ele olhasse para mim e falasse: vou te levar você comigo. Ele me adotou. Detalhe: quando você olha para a Bíblia, você tem base para definir algumas coisas. Dentre elas é que o texto fala que não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi vós outros, e escolhi com o objetivo para que vá e des fruto. Detalhe: não foi você que escolheu para que eu te adotasse, foi eu que decidi te escolher e te fazer filho por adoção. E detalhe, sem discriminação. Te trato você como trato os demais filhos, de forma igual. Quando eu olho para a cruz, eu percebo que foi pela cruz que eu fui feito filho de Deus. Não há outra maneira, não há outro caminho, não tinha outro jeito, não tinha outra ação a não ser Jesus Cristo sendo crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, dando um recado que venceu a morte. Não há outro jeito, não há outra forma, não há outro jeitinho, não há outra solução. O básico é Jesus Cristo. Por isso que João capítulo 1, versículo 12 diz algo muito poderoso: mas a todos, quantos, queridos? Todos, quantos o receberam, ou seja, aceitaram esse passe, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Olharam para ele, desprezaram, como diz Isaías, não viu formosura alguma nele. Mas todos aqueles que olharam para esse Cristo e deram atenção para esse Cristo, ele fez dessas pessoas filhos adotados, e agora estamos enxertados nele. Por isso que o texto é muito claro em dizer algo muito importante: todos. Quando eu olho para a cruz, eu lembro que a cruz foi feita para transformar a minha vida.
no intuito de me fazer filho de Deus, filho adotado. Por isso a cruz falou algo muito importante sobre nós. A cruz fala sobre identidade. A cruz é a definição de antes, no passado, ser jogado às traças e depois dela ser adotado por Cristo. Algo muito importante a ser ressaltado, mais um ponto. Quando eu olho para a cruz, eu lembro que o sacrifício de Cristo é completo e eterno. Fala comigo, completo e eterno. Ou seja, não apaga a história. Ele é completo, porque foi bem feito, era Ele mesmo, e Ele é eterno, não tem validade, ou seja, não precisa novamente ser feito. Ele é completo porque foi completo em Cristo, e Ele é válido como um passe eterno. Quando eu olho para a cruz, eu percebo que o sacrifício de Cristo é suficiente. Não precisa fazer mais nada. O que é que preciso fazer? Aceitar Ele como Senhor e Salvador da minha vida, só, e andar nos caminhos dEle. Uma hora eu tropeço, outra hora eu levanto. Uns conseguem correr, outros conseguem andar, uns conseguem engatinhar, mas o importante no final da história é todo mundo caminhar nesse caminho. É todo mundo estar ali alinhado. Por isso eu quero dizer para você aqui hoje, que às vezes sente o desejo de distanciar desse lugar. Você não pode desconectar da videira. Vai se ajustando, vai melhorando a sua vida. Errou hoje, tenta consertar. Só faz um negócio, não desconecta. Isso é igualzinho tirar uma brasa de um braseiro. Tirou uma brasa do braseiro, por mais que ela está acesa, daqui a pouco ela o quê? Esfria. Só não desconecta da fonte. Vai se ajustando, vai melhorando. É palavrão que está falando? Diminui esse negócio. Está com algum tipo de vício? Vai cortando esse negócio. Só não desconecta. Não deixa o inimigo soprar nos seus ouvidos para que você desconecte desse ambiente, porque esse ambiente aqui é que te fortalece espiritualmente falando. Quem está me ouvindo e entendendo isso aqui, não deixa a acusação roubar de você a oportunidade, e o privilégio está aqui. Vai seguindo, vai ajustando sua vida. Quando eu olho para a cruz, eu lembro que o sacrifício foi feito, e além de ser feito, ele é completo. Não precisa de Maria, não precisa de José, não precisa de Joaquim, não precisa de um intercessor, não precisa de um pastor, eu só preciso do Cristo. É a única coisa que eu preciso. Eu não preciso orar para alguém, eu não preciso pedir uma intercessão, não, eu só preciso de Jesus Cristo, completo, só Ele, o Nazareno, pronto, suficiente. Quando eu olho para o sacrifício da cruz, eu percebo que Ele é completo e eterno. Olha aqui para mim, não tem ninguém que consiga ocupar o lugar de Jesus na cruz do Calvário, não tem ninguém. Não tem um pastor bacana, não tem um padre bacana, não tem um marido bacana, não tem um filho bacana que consiga fazer com perfeição e maestria o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Não tem. Se Jesus não tivesse ofertado, qualquer outro que se ofertasse seria em vão essa oferta. Por mais amor e por mais santo que esse ser humano tentasse andar, não seria válido. Hebreus capítulo 10, versículo 14. O que diz lá? Hebreus capítulo 10, versículo 14. Está aqui em cima. 1, 2, 3. Olha que interessante. Estão no processo de serem santificados. O texto não fala são santos. Lembra que na ceia eu sempre cito isso? A ceia é para os que estão em processo de santificação, porque nós estamos num processo, nós não atingimos o auge de sermos santos. Mas pode ser que alguém fale, mas santo significa separado. Perfeito, numa conotação. Nessa conotação aqui eu estou dizendo que nós não somos santos, não alcançamos a santidade e perfeição. Por isso o texto fala, pois com uma só oferta, com um só sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo
santificados, para aqueles que estão no processo de santificação. Mais um ponto importante, quando eu olho para a cruz, eu lembro que fui liberto, que eu fui libertado para viver em novidade de vida. Quando eu olho para a cruz, eu lembro que toda a ação de Jesus é um objetivo, me salvar e me trazer uma novidade de vida. Por isso que quando você se transforma em alguém que é crente em Cristo Jesus, o seu processo de vida, ele precisa agir em novidade. Quem está me entendendo? As pessoas, Washington, precisam olhar para você antes e olhar para você depois e perceber o quê? Novidade. Olha, ele não agia assim não. Olha, ele não era honesto, agora ele era honesto. Quem está me entendendo? Isso é novidade de vida. Olha, ele aqui nessa situação, ele iria agir desse jeito, mas depois que ele passou a ser crente, ele está agindo desse outro jeito. Isso é novidade de vida. Por isso que o Evangelho se define numa palavra chamada boas novas. Para qual objetivo? Para que você viva a novidade de vida. Detalhe, irmãos, a gente precisa ter um equilíbrio na nossa mente, para que também a nossa novidade de vida não seja para nós um peso, ou servir para uma acusação para os outros. Quem está me entendendo? Deu para entender o equilíbrio? A novidade de vida tem que ser algo equilibrado, para que eu também não fique julgando os que serão alcançados nessa novidade de vida, ou que estão no processo, e para que eu não pese a minha jornada. É por isso que eu preciso ter equilíbrio nessa minha novidade de vida. Por quê, pastor? Olha que importante. Quando a pessoa não servir a Deus, ela vem para a igreja, geralmente os novos convertidos, e eles querem gastar o gás deles todinho, assim, de uma vez só. E quer cantar, e quer pregar, e quer correr, e quer louvar, e quer pegar o microfone, e quer mexer na multimídia, e quer pregar aqui em cima. E aí vem no culto segunda, vem no culto terça, vem no culto quarta, vem no culto quinta. Algo que poderia ser fragmentado para viver durante 10 anos, ele gasta energia durante 1 ano. E aí depois faz o quê? Desvia. Porque percebe que aqui dentro é cheio de fragilidade. Os problemas que tem lá fora, tem aqui dentro também. Porque o povo que está aqui dentro, não deixou de ser humano, que entrou aqui dentro, não. As pessoas que estão aqui, só tem uma diferença do povo lá fora, são remidos em Cristo e creem em Jesus como Senhor e Salvador, só isso. Mas trabalha igual todo mundo lá fora, come igual todo mundo, tem TPM, tem baixa astral, tem alegria, tem tristeza. Quem está me entendendo? A diferença é que nós encontramos salvação e confessamos elas aqui, através de atos, levantar a mão, glorificar o nome do Senhor. Pois é, quando eu olho para a cruz, eu lembro que fui libertado para viver uma novidade de vida. Por isso eu não sou mais escravo do medo, eu sou liberto em Cristo Jesus. Eu não tenho mais as marcas do pecado em mim, eu tenho as marcas do Cordeiro em mim. Eu já não tenho mais a marca do pecado, o selo do pecado, foi arrancado isso de mim. A partir do momento que o sangue de Cristo me banhou, me purificou, eu sou uma nova criatura em Cristo. E o texto fala, as coisas velhas, o quê? Já se passaram, e agora, pelo sangue, tudo se fez novo. Eu vou dizer algo muito importante, o fogo purifica, mas o sangue de Cristo também purifica a gente. Não é? O fogo não purifica o ouro? Pois é, o sangue de Cristo Jesus tem poder para nos purificar também. E vou dizer para você algo mais importante, mais que o fogo, porque o fogo purifica metal, o sangue purifica a alma, espírito, vida. Viu? Romanos capítulo 6, versículo 4 é o seguinte: assim também andemos nós em novidade de vida. O que acontece? Sou liberto, transformado, mas ele tem um comportamento que é meu. Qual que é? Eu vivendo a novidade de vida, eu agindo em novidade de vida, eu comportando de uma forma diferente, eu buscando ser tratado numa situação diferente. Quando eu olho para a cruz, eu lembro que o véu, ele foi rasgado, e eu tenho acesso direto a Deus. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso da minha boca e de fé no meu coração para conectar no trono de Deus. Quando o véu se rasga, eu não preciso mais de um sacerdote
para que tenha conexão com Deus. Entenda bem o que eu quero dizer. Eu não preciso mais de nada, a não ser fé no meu coração e a minha boca, e às vezes nem boca, porque pode ser que o cara é mudo, né? Eu preciso disso aqui, ó, a intenção do meu coração para conectar na cruz. Quando eu olho para a cruz, a ação do teletestai está consumado, algo acontece no cenáculo, o véu se rasga. Detalhe, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, dizendo: agora vocês têm conexão direta comigo. Vocês não precisam de mais nada a não ser abrir o seu coração, abrir a sua boca para conectar comigo. Quando eu olho para a cruz, eu lembro que o véu foi rasgado, e agora eu tenho acesso direto ao Pai. Por isso que eu posso orar. Lembra de Pedro? Socorre-me, Senhor. Tuf, segurando a mão. E aqui me faz algo muito importante a pensar, irmãos. Simples oração. Quem está me entendendo? Simples. Português, claro. Não precisa de muita maestria. Simples. É a gente que complica as coisas. Simples só. Falar com Deus no português mesmo. Não precisa, ô papai. Não. Simples. Senhor, estou passando uma situação difícil. Ô Deus, coloca a tua mão de poder. Me dá direcionamento. Abre a minha mente. Quem está me entendendo? Eu não preciso daquela coisa religiosa, maravilhosa. Não. Eu só preciso abrir a minha boca e com o meu coração crer naquilo. Acreditar de verdade que Ele está ouvindo a minha oração e não é em vão. Outro ponto importante. Meu tempo está estourando. Vou para o último ponto, eu quero orar por vocês. Fala assim comigo: quando eu olho para a cruz. E eu quero que você fale com um tom bem forte. Quando eu olho para a cruz. Isso. Eu sei que ela está vazia, porque Cristo venceu a morte e ressuscitou para nos dar vida, a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Para fechar com chave de ouro isso aqui. O último recado que eu olho para a cruz e eu percebo é que ela está vazia. O meu Salvador ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele fez o improvável. Ele fez o que não era acreditado. Pendurado como ladrão, como salteador, ressuscitado como Senhor, como Deus, como Cristo, como Deus encarnado. E a única coisa que se resta a lembrar são as marcas dos cravos na mão desse Messias. Mas o recado dos cravos é para dizer: Ele venceu a morte. A cruz não foi suficiente. Os cravos não deteram a ressurreição desse Cristo. Por isso que Mateus capítulo 28, versículo 6 diz o seguinte. Vamos ler todo mundo desse texto? Joga para mim Mateus 28, versículo 6. Diz o seguinte. Mateus 28, 6. 1, 2, 3. Ele ressuscitou. Prenderam o nosso Cristo no madeiro. Mas quando eu olho para a cruz eu percebo, o madeiro não deteu ele. Nesse momento agora, crendo pela palavra de Deus, Ele está sentado à destra de Deus Pai, contemplando tudo e todos, e passando um recado para nós: venci a morte e buscarei a minha igreja no tempo certo. O recado dele é: voltarei para buscar a minha noiva. Por isso que quando você olha para a cruz, algo muito importante você tem que lembrar. Lembre-se de tudo isso. Mas o mais importante, Ele não está pregado mais lá. Ele não foi detido pela morte. Se eu fosse definir para você o pacto mais importante da cruz do Calvário, é salvação e redenção.
salvação das nossas almas, redenção das nossas vidas. Se eu fosse dizer para você algo definitivo, é que a cruz nos mostra que, de fato, ele esteve durante um tempo lá. E além de tudo, o improvável aconteceu. O recado é tão interessante que dois do lado dele, um zomba e outro pede uma oportunidade. E ele faz algo que, isso buga a mente do teólogo. Isso buga a mente de todo mundo, porque para nós, o certo é, para ser salvo, bacaninha, o certo é o cara ter congregado, o cara ser um dizimista e ofertante, o cara ter sido assíduo na casa de Deus. Aí quando você olha para Cristo, ele faz algo diferente. Hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Eu vou quebrar aqui a história, o recorde. Você, mesmo tendo feito tudo errado, vai estar comigo hoje no paraíso. Olha para mim aqui, ele não está mais lá. A cruz traz um recado para nós. Nosso Jesus ressuscitou e ele está vivo. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Queria que essa palavra entrasse no seu coração e achasse raiz aí, brotasse raiz, para que toda vez que você estiver desanimado da vida, você olhe para a cruz e lembre essas coisas, esses pontos importantes que são basilares da nossa fé, esses fatos que são pequenos para muitos, mas para nós são importantes. Olhar para a cruz e entender o real significado dela, que não é ter um amuleto na minha mão. O recado da cruz maior é, ele ressuscitou. O recado maior da cruz é, ele se sacrificou. Ele fez algo que ninguém podia fazer e deu certo. Olha nós aqui. Por isso eu queria orar com você nessa noite. Deus, definitivamente não há palavras que a gente possa expressar tamanho amor do Senhor para conosco. Para os romanos, olhar para a cruz é sinal de zombaria. O recado que eles quiseram passar é dizendo que eles conseguiram matar o rei dos judeus. Mas quando nós olhamos para a cruz, o recado para nós é diferente. O Senhor ressuscitou. O Senhor é um Deus que venceu a morte, e a vida, nem a morte consegue te deter. Por isso, nessa noite, queremos pedir ao Senhor, para que todas as vezes que os nossos pés estiverem vacilantes, a gente possa olhar para a cruz e lembrar o real significado dela, que não foi em vão, não foi um sacrifício em vão. Toda a oferta de Jesus na cruz do Calvário teve um sentido e faz um sentido, e é suficiente. Por isso, nessa noite, pecadores, falhos, fracos e miseráveis, se submete debaixo dessa cruz, debaixo dessa mão poderosa, se submete debaixo desse recado que o Senhor passa para a gente. Olha, Senhor, nós não merecemos, não há nada que a gente possa fazer para alcançar tamanho pertencimento em Cristo. Por isso, nessa noite, a nossa oração é uma oração de agradecimento ao Senhor. Obrigado, Pai. Teu amor de fato é incondicional. João definiu muito bem aquilo que ele disse. É um amor que não se pode explicar. É um amor que não chegamos à conclusão de como ele se limita. Tamanho o amor do Senhor para conosco, de ofertar o seu Filho em nosso favor. Por isso, a tua igreja hoje, Pai, te agradece e olha para a cruz com um sentimento de alegria em nosso coração, em dizer: o nosso Redentor vive. O Emanuel crucificado está ressuscitado. A cruz, nem a morte pôde padecer esse Emanuel. Ele venceu o terceiro dia. Assentado à destra de Deus Pai, se encontra e voltará para buscar a sua igreja. Tua palavra diz que ele voltará, e nós cremos nessa promessa. Por isso, Pai, enche o nosso coração de alegria, de gozo no Senhor, para que os nossos olhos não possam ser voltados para o homem, para que os nossos olhos não venham a ser desviados pelas coisas desse mundo. Estamos no mundo, mas não fazemos parte do mundo. Estamos no mundo, mas somos forasteiros aqui. Estamos no mundo, mas moramos numa pátria celestial e estamos durante um tempo aqui. É só passageiro. Aleluia. No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória
Você pode dizer isso? Seja adorado, seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, teu nome é santo, poderoso. poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz Me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. no altar de No altar de adoração, seja sempre exaltado. Deixou deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seu nome é Jesus, Filho de Deus. Oh, oh, oh. aleluia. Olha para mim aqui. Algo muito importante que o Espírito sobrou no meu coração é para dizer para alguém que está aqui nessa noite. Quem sabe você está caçando dignidade. Eu sou digno. Você não é digno. Não somos dignos. O X da questão não é sobre dignidade, é sobre graça e bondade, misericórdia. Dá para entender isso? Não é sobre sou digno. Ninguém é digno. O X da questão é sobre graça, bondade e misericórdia. Graça, favor e merecido. Não há dignidade, não há merecimento, não há nada que eu faça para que eu alcance essa bondade. Por isso que o X não é sobre merecimento. O X é sobre misericórdia, favor, bondade do Todo-Poderoso. Por isso que se talvez o inimigo soprou no seu coração hoje, nessa noite, olha, a mensagem foi pregada, eu até entendo, mas eu olho para a minha vida e eu não acho digna. Mas quem é digno, irmão, aqui nessa noite? Quem é que pode dizer que é digno aqui nessa noite? Quem é que pode olhar para dentro de si e dizer, não, eu mereço a cruz, não, eu mereço a redenção na cruz, não, eu posso. Quem, irmãos, pode dizer isso? Não se trata sobre merecimento, eu quero deixar bem claro isso. Não se trata sobre merecimento, se trata sobre bondade e graça e o favor imerecido de Cristo para conosco. Por isso que talvez o inimigo soprou no seu coração, eu não mereço. Você não merece mesmo, não. Não se trata de merecer, se trata de aceitar o sacrifício, se trata de permitir ser alcançado, se trata de o Cristo de forma voluntária se ofertar por nós. Não é merecimento. O inimigo é mestre em soprar em nosso coração algo para nos rebaixar, e eu quero te salientar esse seu coração, quero deixar bem cravado, não é merecimento. Queria fazer a parte final do nosso culto. Você que está num propósito de oração, que quer começar um propósito de oração, o que é isso, pastor? Você vai apresentar uma causa impossível para o homem, para você, aos pés do Senhor. Queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, para que possamos orar juntamente com você. Quem sabe é um propósito que você está, para que Deus possa abrir uma porta de emprego, para que Deus possa te prosperar. Eu não sei qual que é a causa, o motivo, eu sei que Deus pode fazer. E essa ação de sair do seu lugar passa um recado para Deus, que você confia no poder dele. Por isso, vem aqui à frente.
dobre os seus joelhos no altar do Senhor. Começa a falar com Deus aí do seu jeito, da sua maneira, a sua causa, o seu pedido. Deus, nós estamos aqui na frente com esses irmãos que não estão prostrados diante de homem, não é eu, não é a mim, estão prostrados diante do altar do Senhor. Acreditamos que o Senhor é o Deus que pode fazer todas as coisas. Tu és o Deus que pode trazer à existência aquilo que um dia se perdeu. Tu és o Deus que pode trazer vida, vigor, força, autoridade. Por isso nós clamamos essa noite para que as portas sejam abertas, não porque nós merecemos, mas por causa da tua graça e do teu amor. Deus, se é uma cura, se é um resultado, que o Senhor possa colocar a tua mão de poder nessa noite. Quando nós chegamos aqui nesse altar e dobramos nossos joelhos, estamos passando um recado para o Senhor, que nós confiamos no teu poder. Por isso, atende a oração do teu povo, coloca a tua mão de poder. Se for uma assinatura que precisa sair, coloca a tua mão de poder, para que o homem lá, o advogado, o juiz, possa assinar esses documentos. Se for uma cura que foge da ação humana, que o Senhor, que é Deus, use a mão dos médicos, da medicina, ou o teu poder mesmo, para que reverta essa situação. Deus, a nossa oração é muito simples. Nós cremos em Ti e confiamos em Ti nessa noite. Por isso, faça de acordo a Tua vontade. Mas queremos salientar algo muito importante. Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável aos nossos corações. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus, voltamos ao seu lugar. Já vamos encerrar esse culto. Distante de Ti, Senhor, Não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. e as lutas vêm tentando me afastar de Ti. frieza, Frieza, escuridão procuram me cercar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer a Ti, contigo até o fim. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. aleluia. Meus amores, que vocês tenham uma semana abençoada, restinho de semana abençoada, que a mão do poderoso seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, amém? Pai, eu quero te agradecer por esse culto, principalmente por algo mais importante, a tua presença. Somos gratos ao Senhor, porque nas reuniões que temos aqui, o cumprimento da tua palavra acontece, o Senhor se encontra todas as vezes. Por isso, queremos te agradecer por essa noite na tua presença. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Vai em paz, beijo no coração, noite abençoada, descanso para vocês, em nome de Jesus, aleluia.